Êxodo 33, de 12 a 17. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Irmãos, o tema do sermão desta noite é uma pergunta: por que Deus vai conosco? Por que Deus vai conosco? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Santíssima Palavra, que é fonte inesgotável de tesouros para a nossa vida. Ó Pai, nós reconhecemos a grandeza da Tua revelação e temos consciência da pequenez do nosso entendimento, como somos limitados, Pai. É por isso que nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que com a Tua luz nos nossos olhos, nós possamos enxergar a Tua sabedoria, possamos ouvir a Tua voz, e que a Tua voz, ó Pai, ela entre no mais profundo do nosso coração, para aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, para guardarmos no nosso coração, e assim sermos fortalecidos pelo Senhor. Pedimos o Teu auxílio, pedimos a Tua ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós vimos Deus dar uma péssima notícia ao povo, por meio de Moisés. Está lá nos versos 3 e 4. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. No final, no texto que nós temos hoje diante de nós temos Moisés conversando com Deus justamente sobre isso. Moisés está insistindo, e no final do versículo 17, Deus vai ceder. Deus cede aos pedidos de Moisés. E agora, diante da insistência de Moisés, Deus vai acompanhar o povo. O que aconteceu para que Deus cedesse? Por que Deus vai com o seu povo agora? E trazendo para os nossos dias, por que Deus, nas nossas lidas, nas nossas lutas, Ele vai conosco? Por que Deus vai conosco? Nós que somos pecadores, imerecedores, rebeldes, displicentes, irresponsáveis, por que Deus vai conosco? Em primeiro lugar, porque nós temos um intercessor. Nós temos um intercessor. Aqui no texto é Moisés. Moisés foi o intercessor do povo. Moisés já havia falhado nesta função de intercessor, como nós vimos alguns domingos atrás. Moisés disse para Deus: risca meu nome do teu livro, mas salva este povo. E Deus disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Encerra o assunto. Moisés não foi feliz ali, mas Moisés agora está insistindo, porque, como nós lemos, Deus deu uma má notícia: você vai,
mas vocês vão, mas eu não vou no meio do povo. Vocês são povo de dura cerviz. Dura cerviz é um pescoço que não se dobra. Vocês são um povo soberbo, um povo orgulhoso, um povo desobediente. Eu não vou com vocês. O povo sentiu a má notícia, chorou, não se enfeitou mais. O povo ficou, de fato, muito triste com esta má notícia. E agora Moisés vai insistir. Moisés é um intercessor. E diz o verso 12: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Em outras palavras, Senhor, o Senhor disse para mim, conheço-te pelo teu nome, achaste graça aos meus olhos, mas o Senhor não disse se o Senhor vai subir com o povo. Moisés pediu pelo povo, veja o texto, faze subir este povo. Deus respondeu, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés, ele continua dizendo, Moisés, eu vou estar contigo, com o povo não. Deus ia salvar Moisés, não o povo. Moisés insiste, verso 13, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Senhor, considera que esta nação é teu povo. Moisés está intercedendo pelo povo. Verso 14, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Deus está falando, eu vou com você, com você. De novo uma resposta negativa. Moisés insiste, verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Parece contraditório. Deus disse, a minha presença irá contigo. Moisés está dizendo, se a tua presença não irá comigo, não nos faças subir deste lugar. Ele fala no singular, mas na sequência ele inclui o povo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, plural de novo, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, nesse diálogo, Deus fala no singular, você achou graça diante de mim. E Moisés chama o povo, direto, não sou eu, Senhor, é o povo, eu e o teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo. Moisés insistindo com Deus para que ele salve o povo. Moisés já está salvo, mas Moisés está aqui numa função de intercessor, de fazer com que o povo seja acompanhado por Deus. E no verso 17 Deus vai ceder. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste. Está aqui Deus cedendo. Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. E na sequência do texto você vai ver que Deus vai subir com o povo, tá? A insistência de Moisés valeu a pena, a insistência. Note que o povo só foi salvo por causa de Moisés, porque Moisés insistiu, por causa da sua insistência. O povo subindo para a terra prometida sem Deus estaria em apuros, mas a insistência de Moisés valeu. Então, em primeiro lugar, por que Deus vai conosco? Porque nós temos um intercessor. Mas pastor, Deus aceita esse tipo de insistência que Moisés demonstrou aqui? Sim, e você deve se lembrar da insistência de Abraão, quando ele clamou a Deus que não destruísse Sodoma e Gomorra. Você se lembra do diálogo, né? Deus estava ali em forma de anjo, era uma teofania, lá em Gênesis 18. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, 18, 22. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Abraão falou para Deus. Deus respondeu, se houver porventura 50 justos na cidade,
Não, aqui é Abraão perguntando: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor destes. Abraão não se deu por satisfeito. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? 45. Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Abraão não desistiu. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu-lhe o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Veja a insistência do servo do Senhor. Nós conhecemos o final da história. Sodoma e Gomorra foram destruídos, porque não havia nem 10 justos. Havia quantos? Havia 4. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Só que a esposa, na saída, olhou com saudade e foi transformada numa estátua de sal. Então, na verdade, havia 3 justos ali: Ló e as suas 2 filhas. Mas note a insistência de Abraão para com um Deus que é gracioso. Se Deus não fosse gracioso, os personagens bíblicos não insistiriam tanto. É um Deus gracioso. É um Deus que, se o filho pedir com jeito, ele cede. É o que nós temos aqui. Aliás, Deus nos ensina a sermos persistentes na oração. O tema da persistência na oração é mais frequente do que nós imaginamos. Nós lemos Cristo ensinando: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Paulo escreveu aos Efésios que eles deveriam proceder com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Perseverança na oração é nós orarmos todos os dias. Pastor, eu estou com algo que eu preciso que Deus me atenda. Ore todos os dias. Deus não se importa de que você peça todos os dias. Na verdade, Ele quer que você peça todos os dias. É a persistência na oração. Paulo aos Colossenses capítulo 4, verso 2: perseverai na oração. Em Lucas 18, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Paulo aos Romanos 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Devemos perseverar na oração. Um pastor do século XVIII, William Abrakel, ele escreveu o seguinte: a perseverança nos levará a receber. Sob longa luta, Jacó foi abençoado. Depois de uma longa busca, a mulher cananeia recebeu aquilo que desejava, em Mateus 15. Após a frequente repetição de sua oração, Elias recebeu chuva. Após contínua oração da congregação, Pedro, de maneira maravilhosa, foi libertado da prisão. Mediante perseverança unânime em oração e súplica, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Visto que muitos oram,
mas apenas uma vez por um assunto e não perseveram, eles também não o recebem. Portanto, se abstenha de tudo aquilo que dificulte você de perseverar, como por exemplo, letargia, preguiça, descrença, divergência entre os desejos, estando parcialmente focado nas coisas espirituais e parcialmente nas terrenas, a instabilidade dos nossos desejos. Tais questões e outras semelhantes fazem com que o suplicante facilmente desista de orar e o impede de orar com frequência. Desse modo, ele seguirá sem receber o cumprimento dos seus desejos. Portanto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Devemos orar todos os dias por algo que nós estamos precisando do Senhor. Moisés, então, meus irmãos, foi um intercessor persistente. Ele persistiu, ele insistiu e por isso ele foi beneficiado. Nós temos um intercessor melhor do que Moisés, muito melhor. A Bíblia mostra que Cristo é o nosso intercessor. Moisés falhou na primeira intercessão, Cristo não falha nunca. Tudo que pedirdes ao Pai em nome de Jesus, Ele dará. Se for a vontade de Jesus, já está dado, já está dado. Romanos 8,34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está à direita de Deus e intercede em nosso benefício. Por isso também, Hebreus 7,25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo vive para interceder pelo seu povo. 1 João 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É um advogado junto ao Pai, ele está ao lado do Pai. E 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia diz que há apenas um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Nenhum santo da Bíblia está na função de mediador. A mãe de Jesus não está na função de mediadora. A Bíblia mostra que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, porque Deus vai conosco nas nossas lutas? Porque nós temos um intercessor melhor do que Moisés, Jesus Cristo. Em segundo e último lugar, porque Deus é gracioso, o nosso Deus é gracioso. De nada adiantaria Moisés insistir tanto se fosse um Deus inflexível, se fosse um Deus que não escuta os seus filhos, porque Ele é um Deus gracioso, é que Ele nos acompanha. Nos versículos que nós lemos, a palavra graça aparece 5 vezes, dando o tom do texto. É um texto que fala sobre graça. A graça de Deus, irmãos, tem algumas características muito importantes. Primeiro, que ela não é uma graça passageira, que nós temos que aproveitar o período da graça porque ela vai passar. É uma graça eterna. A graça de Deus é eterna. Deus não providencia a sua graça às pressas, como que numa emergência. Deus, Ele derrama a sua graça sobre o seu povo, e isso já foi firmado na eternidade. É uma graça que foi pensada nos tempos eternos. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, verso 9, escreveu: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. A graça de Deus nos foi designada nos tempos eternos, muito antes da encarnação de Cristo e quanto mais do nosso nascimento. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 1, versos 18 a 20, escreveu o seguinte:
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, agora, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Porque o nosso Deus, Ele não vai agindo no improviso. Antes dele começar o mundo, Ele já havia determinado tudo. É o que em teologia nós chamamos de decretos de Deus. Antes dele começar a criar, Ele já tinha um plano completo de criação, queda e redenção. Então, o sangue de Cristo já é conhecido antes da fundação do mundo, mas é efetuado, é manifestado no fim dos tempos, quando Cristo de fato veio por amor de vós. Então, a graça de Deus é eterna, ela foi planejada na eternidade e ela é derramada sobre aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a primeira característica da graça. A segunda e última é que ela é uma graça abundante, abundante. A Bíblia nos fala da riqueza da graça de Deus. Davi no Salmo 69, verso 13, escreve: responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Paulo usa a expressão semelhante, igual, em Efésios 2,7, a suprema riqueza da sua graça. Então, quando nós falamos da graça de Deus, não é algo reduzido, econômico, limitado, é a riqueza suprema da graça de Deus. O Salmo 113: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! O salmista está mostrando que Deus é aquele que faz com que mendigos, que ele chama aqui de desvalido e necessitado, que estão morando, que estão vivendo num amontoado de lixo, de monturo, eles sejam levantados e colocados para assentar-se ao lado de príncipes, com os príncipes do seu povo. Pastor, que ilustração estranha. Qual é o texto bíblico que fala sobre isso? Ora, ao invés de pensarmos em textos bíblicos, é bom pensarmos que nós somos estes. Em Efésios é dito que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós que somos pó, que não somos nada, Deus em Cristo nos faz assentar nos lugares celestiais. Haverá um tempo em que nós estaremos numa grande mesa com Jesus Cristo. Nós somos estes, que fomos tirados do lixão, do nada. Quem somos nós? E somos colocados na presença do príncipe, na presença do Rei dos Reis. Aliás, nós somos estes. Em Romanos 5,20, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a graça. Veja o caso de graça quanto à salvação de Manassés no Antigo Testamento. Manassés foi um dos homens mais cruéis que já existiu. Na minha opinião, ele é o campeão de crueldade e de pecaminosidade do Antigo Testamento, Manassés. Ele encheu Israel com imagens, com altares a outros deuses, ele adorou as estrelas, praticou feitiçaria, colocou ídolos de outros deuses dentro do templo, sacrificou os próprios filhos no fogo ao deus imaginário Moloque. Os próprios filhos ele sacrificou. E a Bíblia nos diz que Manassés foi quebrantado de tal forma por Deus que ele se arrependeu e ele clamou pelo nome de Deus. Isso está registrado em 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33, 11. Eu vou ler. 2 Crônicas 33, 11. Pelo que o Senhor
trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Os estudiosos suspeitam que esses ganchos foram presos nas narinas, porque era uma prática bastante cruel dos exércitos do passado quando capturavam um rei. Um rei era o troféu. Capturar o rei era o final da guerra, era o troféu. Então, alguns estudiosos remetem à prática de ganchos nas narinas, para arrastar a pessoa com correntes pela narina. Voltando ao texto, o levaram à Babilônia. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, Yahvé, letras maiúsculas no Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. É um caso impressionante de conversão. Era o pior homem, em termos de não apenas corromper a si próprio, a sua família, mas todo Israel. Deus o quebrantou e Deus fez com que ele fosse convertido. O caso de Saulo de Tarso é a mesma coisa. Paulo é descrito no Novo Testamento como um animal. Há um texto que fala, respirando ainda Paulo, ameaças de morte. O que é respirar ameaças de morte? É uma palavra usada ali em referência a animais selvagens que estão respirando forte para atacar uma presa. Este era Paulo. Paulo era um exterminador, era um torturador. Paulo era terrível, caçando os cristãos, pedindo cartas para buscar cristãos em outras cidades. E Deus o derrubou, Deus o humilhou, Deus tocou no seu coração, e Paulo arrependeu-se e tornou-se o apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho para muitas nações. Então Paulo também era improvável que fosse alcançado por Deus, e foi alcançado, e esta foi uma conversão maravilhosa. Então observe que a graça de Deus é abundante, é eterna e é abundante. Então, por que Deus vai conosco nas nossas lutas? Em primeiro lugar, porque nós temos um intercessor, Jesus Cristo. Em segundo lugar, porque Deus é gracioso. Eu concluo, meus irmãos, lembrando de um fato que aconteceu em 27 de outubro de 1966. Alguns de vocês já estavam vivos. Na cidade de Aberfan, no país de Gales, uma mina, ela irrompeu, matando um número de mais de 160 crianças ali no país de Gales.
Vou trazer o número exato aqui. Cento e 116 crianças e 28 adultos. Uma mina de carvão numa vila no país de Gales, em Aberfan. As crianças estavam na escola, era uma vila pequena, uma escola apenas, as crianças estavam na escola e aconteceu um desastre na mina, o chão cedeu e ela ficava num alto, ela estava irregular inclusive, e os destroços, a montanha de carvão desceu e soterrou a escola e 116 crianças morreram. A vila ficou praticamente sem crianças. Sem crianças. Foi uma coisa muito triste, muito triste. Você imagina, quase todas as crianças de uma vila pequena morrerem, estavam na escola, estudando, não teve como serem salvas. O fato repercutiu especialmente no Reino Unido. Tempos depois, imediatamente, pessoas da realeza foram até o local. A rainha da Inglaterra demorou um pouco, mas depois ela acabou indo. Mas o fato, meus irmãos, que chamou a atenção do noticiário de alguns jornais, foi o fato de que no culto, no ofício fúnebre que foi feito para todos os mortos, as 116 crianças, e se eu não me engano 28 ou 29 adultos, foi feito um ofício fúnebre, e eles cantaram 2 hinos ali, louvando ao Senhor. E isso chamou a atenção do noticiário da Inglaterra. Como é que esses pais, tendo perdido os seus filhos, ainda louvam ao Senhor, ainda cantam hinos ao Senhor? Isso foi impressionante. Isso foi usado inclusive por séries, pelo menos uma série usa este fato. As famílias destruídas pela tristeza ainda louvam ao Senhor, ainda louvam ao Senhor. Isso é graça, isso é graça. A gente sempre olha a graça do ponto de vista de salvação de pessoas, mas quando pessoas estão destruídas pela perda de um ente querido, por algum acontecimento trágico, Deus dá graça. O que faz com que pessoas levantem a cabeça e prossigam é graça, é graça. Isso é a graça de Deus, é rica a graça de Deus, que permite que passemos por momentos dificílimos na nossa vida e continuemos, porque Deus nos dá graça. Deus não nos deixa que sejamos consumidos pela tristeza. Ele revigora o nosso ânimo, levanta a nossa cabeça e faz com que nós prossiguemos. Isso é graça de Deus. Lembre-se disso. Nós vimos no texto de hoje que Deus foi com aquele povo por conta de um intercessor e porque Deus é Deus gracioso. Então, o que nós aprendemos é que nós temos um intercessor melhor do que Moisés. E temos um Deus que é gracioso, um Deus que quando nós pedimos, Ele tem prazer em nos atender. Muitas vezes Ele vai dizer não, para o nosso bem inclusive, para o nosso bem. Mas não percamos a insistência. Todos os dias, como um filho que quer algo, busquemos ao Senhor. Todos os dias, insistamos. Deus está ouvindo, Deus é gracioso. Ele pode atender os nossos pedidos, se for para o nosso bem. Que Deus assim nos abençoe. Amém.